Boa tarde. Continuando as nossas palestras, vamos analisar hoje os lugares onde os primeiros cristãos e os apóstolos e os discípulos dos apóstolos se reuniam para louvar a Deus. Falamos sobre a oração particular e a oração em comum. Dos primeiros séculos do cristianismo, os discípulos do Senhor orientavam os recém-batizados a se reunir juntos e louvar a Deus juntos. Na anterior aula, nós falamos sobre o Hiperón, sobre o tabernáculo, sobre o primeiro templo que o Espírito Santo desceu para fortalecer e transformar os cobardes apóstolos, os medrosos apóstolos, em corajosos, e por esta coragem, com esta mudança, divulgar a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos do Senhor se reuniam depois de algum tempo, tanto que eles estavam em Jerusalém, mas depois dos anos 70, que não sobrou nada em Jerusalém e os judeus saíram em diáspora, saíram de Jerusalém, da Palestina, chegando em Grécia, em Chipre, Grécia, Roma e demais, e eles se reuniam em lugares que eram cemitérios. Esses cemitérios, que depois sabemos que nós nomeamos catacumbas. As catacumbas são antigos cemitérios. Existiam em todo o mundo conhecido. Ásia Menor, Síria, Cipro, Creta, Alexandria, Milos, que é uma ilha. As catacumbas de Milos são muito famosas. Melitini, na Espanha, na França, e as mais famosas catacumbas em Roma. O que eram as catacumbas? Muitos pensam que os cristãos criaram as catacumbas para fugir da raiva dos idólatras. Isso não é verdade. Historicamente, as catacumbas existiam. Existiam como? Em Roma, os étnicos, os idólatras, os romanos, sepultavam os parentes deles em tumbas embaixo da terra, que eram tumbas familiares, que eram cemitérios. Era comum, onde eles abriam necrópolis. Muitas essas necrópolis existiam antes dos cristãos. E nestes lugares, os cristãos mais por a frente, aliás, no primeiro século, eles começaram a se reunir. Bom, os judeus também, aqueles que emigraram para Roma, eles também tinham pediram permisso, que eram judeus ricos, então tinham permisso pelas autoridades romanas também sepultar
embaixo da terra, os seus parentes, os seus amados, falecidos. E para realizar isso, para escavar, tudo isso tem que ter uma permissão das autoridades. Na mesma situação, como os judeus, os cristãos também do início tinham permissão, tinham licença para sepultar os falecidos cristãos nos lugares subterrâneos. Não era necessidade abrir cilagas, abrir túneis para se esconder e escapar do martírio que provocavam os idólatras. Era permitido. Só que durante alguns anos depois que espalhou o cristianismo em Roma, os adversários, com muita raiva, pegavam os cristãos que homologavam, que não negavam o Cristo, e matavam com muita crueldade. Ou colocavam em madeiras pássaros, e aí faziam piche, pintavam com piche o corpo e colocavam fogo. Ou eles tinham martírios com uma roda com facas, como martirizou a Santa Catarina com esta roda, e a faca se eles viravam e cortavam pedaços do corpo. Também eles eram decapitados, cortavam as cabeças, ou colocavam em cima, embaixo do fogo, e em cima uma escala de ferro, e colocavam para assar os corpos dos cristãos que não aceitavam, além das crucificações. Bom, quem eram estas necrópolis? As necrópolis eram, do início, oficialmente permitidas, e depois, quando os cristãos eram multidões, aí eles se escondiam, escavavam muitos quilômetros de cilagas, túneis, e eram tão estreitos os túneis que só 2 pessoas poderiam passar, 2 pessoas. Cada alguns metros, 500, 600 metros, havia um quadro, thálamos, que neste lugar eles realizavam a divina liturgia. Dividiam o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, seguindo a ordem do nosso Senhor. Várias vezes, em várias catacumbas, estas aberturas entre as cilagas, entre os túneis, eram as cátedras de bispos. E vou falar por que eram as cátedras de bispos e como nós sabemos. Do início, os ricos romanos, eles escavavam as necrópolis em uma terra, porque a terra de Roma tem 3 camadas. A primeira camada era uma terra dura, que com esta terra se fazem porcelana. Mais embaixo é uma outra camada de terra, que é uma pedra dura, e a mesma
morfologia da pedra tem em Jerusalém. O Santo Sepulcro, o Santo Gólgota tem a mesma morfologia. Mas embaixo era uma terra muito parecida, muito fofa, muito parecida com assim, a terra perto do mar. E nesta, que era mais fácil, eles escavavam as catacumbas cristãs. Os historiadores falam que nas catacumbas, essas catacumbas são mais ou menos 800, 900 catacumbas temos. E nesta, em Roma, se você coloca as sírgas, como é? Uma atrás da outra em reta linha, você pode chegar, fazer quilometragem de ponta a ponta da Itália até na Sicília. Imagina quantos quilômetros. Aí, nós falam os historiadores que os túmulos mais ou menos tem túmulos que abrigam 7 milhões de corpos. A maioria eram martirizados. 6, 7 milhões túmulos. E os túmulos, se vocês veem, são depositados os corpos como uma biblioteca, como são as coquetas de um navio, um do lado em cima e baixo e um do lado do outro. Imaginem agora quem estrago fizeram quando os mártires temos só em Roma. Imagina as outras catacumbas nos outros lugares do mundo. São os nossos santos mártires, por isso era lotadíssima. O mundo era lotado de ossos sagrados dos mártires, porque com a vida deles homologaram o Cristo e por isso são santificados, são mártires. Estes mártires, a costume era realizar a divina liturgia, reunidos os cristãos, fazer a divina liturgia em cima de um túmulo de um mártir que era recém-martirizado. À noite, quando deixavam os corpos dos mártires para que os cachorros da Roma comem, os cristãos pagavam os romanos, soldados, pagavam para retirar os corpos e louvar e lavar e homenagear os corpos. Por quê? O corpo, segundo o apóstolo Pablo, é o templo da alma. Então, por isso, os cristãos, como os judeus, como também os idólatras, respeitavam o corpo. Especialmente o corpo martirizado. Então, todas estas catacumbas, toda esta terra é molhada do sangue do martírio dos santos. E agora existem alguns que se acham cristãos que querem que todos nós esquecemos esses martírios
esquecemos este sacrifício. Se não tínhamos o sacrifício dos mártires, que valorizaram o sacrifício do nosso Senhor, não deveríamos ter a Igreja de Cristo até os anos atuais. Aqueles que falam que não tem valor as relíquias dos santos são enganados. Desrespeitam o sacrifício do mártir e colocam a eles em uma posição superior sem ser realidade. Ninguém é mais cristão que aquele que comprovou com martírio que ele é o verdadeiro discípulo de Cristo. O primeiro século era a perseguição era um pouco leve. Tinha período que era mais forte, tinha período que era menos. Mas todos os primeiros 3,5 séculos do cristianismo eram lotados, um martirológio, lotados de estas cenas de martírio. Por isso nós respeitamos. Eram perseguições, aqueles que queriam apagar a memória de Cristo, apagar o sacrifício de Cristo, apagar a nova era de Cristo, apagar tudo que ele divulgou, especialmente a ressurreição. Nas catacumbas, na época da perseguição cristã, se reúne a igreja, em grego, stratebomene, a igreja da terra atual, a igreja viva, que é viva, com a igreja do triunfo, que são a igreja nos cemitérios, a igreja dos mártires, a igreja que está no céu. As duas igrejas, nesses lugares das catacumbas, se reúnem as duas partes da igreja, do triunfo e da terra. São juntas. Por isso, nós temos também o respeito pelas orações que temos para os nossos falecidos. Roma tem mais de 50 catacumbas. Em totalidade, no mundo, são 800, 900 catacumbas. Que cada catacumba tem quilômetros. Não é uma igreja, não é um lugar 20 por 20, é lugares de quilômetros. Era um labirinto para que não podem ser pegos os cristãos na hora, tanto que temos episódios do martirológio, que vou relatar 3 episódios, que eram pelos romanos pegos na hora da liturgia e massacrados. Nas catacumbas que nós, várias vezes por acaso, a arqueologia ela encontrou, temos afrescos, temos tipografias. Em uma catacumba em Roma, temos a pintura de afresco, que é a cara, a pintura, como eles viram o apóstolo Pablo e o apóstolo Pedro. As ícones são redondas, que é exatamente como nós fazemos as iconografias dos santos. Eles falam, mas como
vocês, alguns que não acreditam nas ícones, que não respeitam, como vocês sabem o rosto do São Apóstolo Pablo, do São Apóstolo Pedro? No primeiro ano da catacumba que temos em Roma, temos os rostos dos dois santos autênticos, e aí, por lá, copiamos o rosto do apóstolo Pedro e do apóstolo Pablo. Então, os primeiros cristãos tinha pinturas as catacumbas, tinha tronos episcopais, tinha lignias, candilas, como nós queimamos frente das ícones, candilas em formato lignia, onde queimavam óleo para ter luz, porque essas catacumbas 5, 7, 8, 10 metros embaixo, não tinha só apenas pequenos em cada tanto lugares, feguites, janelas escondidas, para não ser pegos, onde entrava ar e entrava luz. A luz era muito pouca. Os candelabros eram ou de barro, feitos de barro, ou de bronze, que os arqueólogos, quando abriram as catacumbas, encontraram e estão agora nos lugares, museus de Roma, ou de cálices, tinha cálices, e estão nos museus. Para nós, o que nós fazemos agora, nós, a Igreja Ortodoxa, é muito mais perto do que faziam os primeiros cristãos dos primeiros séculos. Muito perto. Por isso, temos a liturgia de Santiago, que é mais antiga. Tiago, que era o irmão de Cristo. Mas temos também, do 4º século, que foi liberto o cristianismo, temos completas liturgias, como de São João Crisóstomo e como São Basílio. A catacumba da Santa Priscila, ela é do primeiro século, esta catacumba é desde o primeiro século. Nesta, foi sepultado um dos síncronos dos apóstolos, um santo, Pudentos, que era muito ligado com os apóstolos, Pedro e Pablo. Encontraram o túmulo dele lá, na Santa Priscila. Na época do imperador Numeriano, que era o filho do César Marcos Abrilius, entraram na catacumba de São Crissantos e de São Daria, entraram para se esconder muitas crianças pela perseguição, pela cavalaria romana. Muitas mulheres, muitos velhos, os padres, o bispo, entraram todos, e nesta catacumba eles todos morreram. Por quê? Fecharam a entrada, os romanos, e a saída. E deixaram eles morrer todos, que são centenas. Encontraram os corpos com cálices, com patenas, com cruzes. Encontraram todos agora, quando abriram a catacumba de São Dario,
de São Cristóvão e Santa Maria. O importante é que os cristãos, os sacerdotes, estavam com as cálices em mão. Como nós podemos, cristãos, sacerdotes, dizendo que somos descendentes de estes mártires, esquecer este martírio de tantos cristãos e de tantas crianças? Como podemos jogar no lixo vidas que eram só o crime deles, era só porque amavam o nosso Senhor? Se nós amamos o nosso Senhor, temos que ser o exemplo. Temos que respeitar aqueles que antes de nós deixaram o último suspiro para a glória de Deus. Se não fazemos isto, não somos dignos da herança cristã. Não podemos ser cristãos. Não temos direito a falar que somos cristãos. Então, aqueles que deixaram a vida a favor de Cristo, que fortaleceram toda a humanidade pelo sacrifício deles e pela santidade deles, nós, respeitando orgulhosamente a eles, recebemos a bênção, tanto aqueles como aqueles e a todos que morreram com esta maneira. Aliás, aqueles que divulgam, que falam mal e contra dos santos e dos mártires, eles ignoram o último livro da Sagrada Escritura, que é Apocalipse, onde aí mostra que papel tem os mártires e os santos. Deus, no último livro, falou sobre os mártires. Então, eles negam capítulos muito sérios do cristianismo. Então, não são dignos da herança dos cristãos. Eu vou relatar mais um martírio. O Papa Stéphanos. Ele viveu na época do imperador Valeriano. Ele tinha a mesma morte, o mesmo martírio, que foi martirizado na catacumba, fechando as portas, construindo as entradas e as saídas. O Papa Sexto, aquele que era sucessor do Papa Stefano, ele ignorou a ordem do rei do César, o Valeriano, e ele descia nas catacumbas e fazia liturgia. Foi pego lá e martirizou da mesma maneira. O arquidiácono dele, o Lavrentius, ele foi assado como peixe em uma prancha em cima de uma escara que era muito assim quente, porque embaixo queimavam carvão, e colocaram ele para assar como peixe. Fecharam e foi martirizado. Este também martírio temos que ignorar. Temos que ignorar todos eles. As catacumbas do início eram cemitérios, mas viraram refúgios para os cristãos porque não tinha onde ir. Em cima, a Roma era prostituta, Roma, como falava o Constantino Magno, por isso tirou
o capital de Roma, e mandou pela Costantinopla construir uma nova Roma. E, em cima, os romanos com orgias. Embaixo, os cristãos com orações. Catacombe, em grego, é lugar sagrado. É lugar que fabrica mártires, que fabrica santos. Lugar que é molhado de sangue dos discípulos de Cristo. Nós, nos anos atuais, no nosso liturgicon ortodoxo, quando nós consagramos templos, temos esta costume, consagramos colocando no meio do santo altar, da Santa Mesa, colocando pedaços de ossos de mártires, lípsana. Colocamos uma lípsanofique. Este costume é costume do primeiro século, que os antigos cristãos faziam a liturgia em cima dos túmulos dos mártires. Graças a bom Deus, nós seguimos o que nós aprendemos, o que nos ensinam os nossos antigos padres, os nossos sagrados bispos e os nossos santos. Do ano 354, o San Jerônimos, ele fala que na época que ele era fititis, estudioso, lá que estudava em Roma, ele tinha uma costume visitar os domingos as catacumbas e conviver com a presença das relíquias, dos ossos dos mártires e dos santos. Para nós, as catacumbas são lugares sagrados. E estes sagrados lugares nos ensinam a respeitar o que os nossos antecedentes fizeram a favor do cristianismo. Ojalá que nós também podemos ser igual que eles. Não com martírio, porque agora é difícil. Até agora tem lugares onde pedem os cristãos ser martirizados. Mas nós temos que martirizar antes de tudo e depositar como sacrifício o nosso egoísmo, a nossa filarquia, o nosso quero ser e o nosso quero ter. Que Deus abençoe.